11,4 milhões de pessoas. Esse é o número de brasileiros que moram nas favelas. 72% deles são negros e pardos. 61,6% dos encarcerados no Brasil são pessoas negras. Homens, jovens, negros e pardos correspondem a 73,9% das vítimas de mortes violentas nos últimos 10 anos no Brasil. O último censo do Poder Judiciário aponta: 15,6% dos magistrados são negros e pardos. Apenas 1,4% deles se declaram negros. Segundo o levantamento feito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos crimes de tráfico de drogas julgados pelo tribunal, quando os réus eram brancos, 38% dos casos foram desclassificados para o crime de porte para o uso pessoal. Quando os réus eram negros, apenas 15% deles foram desclassificados. Acusações injustas feitas pelo reconhecimento fotográfico no processo criminal. 70% dos injustiçados eram negros, aponta a pesquisa feita pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Seriam essas as consequências deixadas pelo processo de branqueamento no Brasil? A tese do branqueamento no Brasil surgiu em meados do século XIX, quando o mundo todo começou a adotar teses eugenistas. Essas teses eugenistas pregavam que existia uma raça que era superior às outras, no caso, a raça branca, tanto fisicamente falando quanto psicologicamente falando. No Brasil, a tese do branqueamento ganhou força com a miscigenação entre imigrantes e escravos, entre imigrantes e negros, onde, pelo fato da miscigenação acontecer no Brasil, cada vez mais iria acontecer um branqueamento da população brasileira, chegando uma hora onde não existiriam mais negros no Brasil. Os grandes problemas do Brasil é que ele não aboliu a escravidão simplesmente por ter reconhecido que o negro lhe era um sujeito de direito, mas sim por toda uma pressão política e econômica que estava sendo feita na época. Depois de abolida a escravidão em 1888, é notável a crescente do racismo e da discriminação contra os negros e os indígenas. E essa discriminação e esse racismo causaram consequências exponenciais que são vistas até hoje nos mais diversos setores da sociedade, inclusive e principalmente no sistema processual penal brasileiro. Por que acontecem tantas condenações injustas no Brasil? Em novembro de 2005, Cícero José de Mello, um homem pardo, foi levado preso pela polícia. Ele permaneceu 15 anos preso, sem nenhum processo, sem nenhum inquérito policial. Bárbara Querino, 22 anos, jovem negra, permaneceu 1 ano e 8 meses presa, baseado no reconhecimento fotográfico feito pela vítima de forma irregular. Luiz Carlos, 24 anos, jovem, negro, permaneceu preso por 4 dias, mesmo tendo provas cabais que na hora do crime estavam no concerto musical. O racismo está enraizado no sistema processual penal brasileiro. Isso é evidente. O que realmente mudou no Brasil escravocrata para o Brasil atual? Mudamos as leis, mas não mudamos as pessoas que as aplicam. Segundo o estudo feito por Lia Schuckman, retratado no artigo Somos Todos Racistas, é preciso dar atenção à função do branco na relação racial. Abre aspas. A branquitude é entendida como uma posição em que os sujeitos que a ocupam foram sistematicamente privilegiados no que diz respeito aos acessos aos recursos materiais e simbólicos, gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo imperialismo, e que se mantêm e são preservados até hoje. O Poder Judiciário brasileiro teria criado um estigma de quem é culpado e de quem é inocente?
Eu tenho um sonho. O sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade e não pela cor de sua pele.